Então, na aula de hoje, a gente vai estudar sobre frações, né? A gente sabe que os números eles surgiram a partir da necessidade que o homem ele tinha de quantificar ou de contar as coisas. Como assim? Por exemplo, antigamente se contava-se os rebanhos de animais, ou seja, havia-se 1, 2, 3, 4, 5. Mas, a partir disso também foi necessidade a criação das frações, porque havia necessidade de representar uma parte de uma unidade. Como assim uma parte de uma unidade? Por exemplo, antigamente, quando se calculava distâncias, utilizava-se medidas de uma unidade e elas eram somadas. A partir do momento que uma determinada distância não completava uma unidade, houve-se então a necessidade de quebrar essa unidade em unidades menores, assim criando as frações. Por exemplo, quando media-se blocos de cimento, muitas vezes eles mediam por 4 lados e quando não se complementava mais um lado, que era uma distância utilizada, ele por exemplo, ficava completado até metade, se falava-se 4 lados e meio. Ou nas situações do cotidiano, por exemplo, a gente pode ver uma pessoa que come metade de um sanduíche, então ele comeu metade, ou seja, 1/2. Entenderam? Então, a partir disso, o que nós obtemos? Nós temos que a primeira fração que roda na história é o meio, que é 1/2. Mas como que a gente pode visualizar como que funciona as frações de uma forma um pouco melhor? Por exemplo, temos aqui o exemplo dessa pizza. Bom, o desenho era para parecer uma pizza. Aí, o que nós observamos nessa pizza? Nós dividimos elas em 4 partes iguais. Então, cada pedaço ele representa 1/4. Cada pedaço, daqui até aqui 1/4, daqui até aqui 1/4, daqui até aqui 1/4 e daqui até aqui 1/4. Então, a gente escreve essa fração, né, utilizando 2 números naturais, como a gente pode ver aqui. Tanto o número 1 quanto o número 4 são números naturais. Em cima, a gente tem o numerador. O que esse numerador ele representa? Ele representa o número de partes, por exemplo, que vamos supor que tínhamos 4 pessoas para comer essa pizza. Nós temos que cada pessoa comeu 1/4 dessa pizza, ou seja, o numerador representa cada parte que a pessoa comeu, enquanto o denominador ele representa o número total em que a pizza foi dividida. A pizza foi dividida em 4, cada pessoa comeu 1. Ou seja, o numerador sempre o número de cima e o denominador sempre o número de baixo. E o numerador é o que nós chamamos de termos de uma fração. A partir disso, alguns exercícios que a gente pode estar resolvendo são da seguinte forma. Por exemplo, se uma hora do dia é 1/24, como que a gente pode escrever uma fração que representa 6 horas? Então, se uma hora é representado por 1/24, logo 6 horas é representado por 6/24. 9 horas, ou seja, se cada hora representa 1/4, logo 9 horas representa 9/24. E 20 horas, 20/24. Por quê? Porque cada hora representa esse número de cima. O numerador 1/24, que é o nosso denominador de quantas horas tem durante um dia. Nesse exercício aqui, se cada mês do ano é representado por 1/12, como que nós vamos escrever a fração que representa 3 meses? Se um mês representa 1, logo 3 meses representa 3/12. 10, então seria 10 vezes 1, 10/12. E 9 seriam 9/12. Por último, se um dia da semana ele é representado por 1/7, porque representa um dia, uma semana tem 7 dias, como que nós representamos 2 dias? Logo, seriam 2 dias de uma semana, ou seja, 2/7. Como que nós podemos representar 4 dias? 4/7. E como que nós podemos representar 6 dias? 6 dias de 7, nós temos então 6/7. E essa então foi a primeira aula sobre
frações.